E aí, amiguinhos? Vocês estão felizes com Jesus? Eu sempre quis fazer isso para iniciar o vídeo, imitando os meus amigos do Hub Podcast. Pessoal do Hub aí, não fica bravo comigo, é porque eu gosto muito de vocês, do jeito que vocês abrem o podcast de vocês. E eu quis fazer igual nesse podcast de hoje, nesse bate-papo de hoje. Vocês estão felizes com Jesus? Salve, salve, galera, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Começando mais um ID. Eu posso falar que é ID Podcast, né? Porque é o bate-papo aqui, tem gente que não assiste, tem gente que só ouve. Então eu posso dizer que é o ID Podcast. Começando mais um ID Podcast, eu gosto sempre de frisar que o ID, ele é fundamentado no texto bíblico que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, onde o Senhor Jesus ordenou os seus discípulos que fossem, ele diz assim, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, aleluia. E, como eu disse no início, no começo, no primeiro podcast, o testemunho de vida de alguém que vive o Evangelho é uma maneira de evangelizar. Eu mesmo sou muito fã, eu adoro muito assistir testemunhos, edifica muito a minha caminhada, a minha fé, e eu sou evangelizado, fui evangelizado e continuo sendo evangelizado através de testemunhos. Então, não é só pregar o evangelho que você evangeliza alguém, mas você dá um bom testemunho e você contar o seu testemunho de vida dentro do evangelho, no evangelho, a vida que você leva para Jesus. Eu creio que também é uma forma muito poderosa de evangelizar, de pregar o evangelho. Então, a gente, obedecendo aquilo que Jesus nos ordenou, lá em Marcos 16, 15, estamos começando mais um ID, e eu tenho a honra, o prazer, e demorou um pouquinho para a gente começar, que ela estava se ajeitando aqui, mas tá tudo certo, tá tudo certo. E eu tenho a honra e o prazer de apresentar aqui, deixa eu trazer ela aqui já, a minha pastora querida do coração, esposa do meu pastor, também querido do coração, pastora Andressa Franco Ruffenbecker. Para falar esse nome, pastora, a gente tem que tomar água, porque se a boca estiver seca, não sai. Então tem que tomar uma água para sair legal o Ruffenbecker, né? Pastora, Deus abençoe sua vida, obrigado por esse tempinho com a gente. Que eu sei que vocês aí, você e o pastor tem muito o que fazer, tem muitos afazeres, e disponibilizou esse tempo para poder contar um pouquinho da sua vida, e através disso, né, as pessoas sejam edificadas, né, as pessoas que não conhecem Jesus passem a conhecê-lo e amá-lo como nós amamos, e aqueles que já conhecem Jesus tenham a sua fé, a sua caminhada de vida no Evangelho edificada com a sua vida. Obrigado, Deus abençoe, e dá um oi aí para a galera aí que vai nos assistir. Amém, graça e paz, Senhor Jesus, né, Clebinho, muito bom, feliz de estar aqui com você, né, a todos que vão entrar, vão assistir, é um prazer estar aqui com vocês, né, nesse curto período, que não vamos falar muito, mas eis-me aqui, senhor Kleber Xavier. Amém. Nossa, foi mais difícil falar com você do que com o pastor, gente. Deu mais trabalho. Meu Deus! Como... A gente acha que homens são mais ocupados, mas não é. Jesus. A mulher, ela não para, mas se a gente não agendar e deixar certinho, a gente não faz. Amém. Mas aprove ao coração de Deus que fosse hoje, né, pastora? Aprove a Deus que fosse hoje. Então, o que eu costumo fazer, né? Como eu costumo levar o bate-papo aqui? A gente vai falar da pastora, ou melhor, da Andressa antes de Cristo e da Andressa depois de Cristo, tá? Eu queria que você contasse, que você falasse como foi a sua vida antes de Cristo, antes de conhecer Jesus. Como foi a vida da Andressa antes de Cristo? A Andressa antes de Cristo. Me converti, né, na minha juventude. Eu tinha 14 anos. Não vou falar quantos anos eu tenho agora, só depois, talvez. E aí, eu me lembro, assim, a Andressa, na verdade, assim, eu nasci
Meu pai já era cristão, né? Minha mãe, como eu sou a última caçula de 5 mulheres, porque minha mãe ficou viúva com um casal, aí ela conheceu meu pai e teve 5 mulheres. Então, nós somos em 7, porque também o casal do primeiro casamento da minha mãe é nossos irmãos, né? Crescemos, mas eu sou a caçula, a última, a rapinha do tacho. Aquela que foi por último, e assim, quando eu já nasci, meu pai estava cristão ainda, mas minha mãe já estava não firme mais no caminho do Senhor, né? Então, assim, eu cresci vendo meu pai indo para a igreja, meu pai, mesmo que minha mãe não ia, meu pai frequente, meu pai músico na igreja, meu pai indo fiel ali, né, dentro de casa ali também servindo a Deus, um bom testemunho, né, sempre maravilhoso, né, o melhor pai que eu pude ter. Minha mãe também, mesmo que não estava firme no caminho do Senhor, um lar, assim, com turbulências, mas assim, a figura do meu pai, sempre um exemplo de cristão, de quem estava firme, só que a Andressa, ela vendo certas coisas e vi minhas irmãs também casando grávida, porque queriam ter curtido, e às vezes não podiam ter curtido algumas coisas, às vezes escondia algumas coisas do meu pai, porque meu pai queria as coisas bem certinha. Aí a Andressa, ela queria conhecer o mundão, né? A Andressa queria desfrutar daquilo que eu não vi minhas irmãs desfrutar na juventude delas. Tanto que comecei cedo, aí com 12 anos, assim, eu ia com a minha irmã para pular carnaval. Aí minha mãe falava, deixa ela ir, ela quer ir deixa ela ir com a irmã dela. Mas na verdade eu chegava lá, minha irmã ia com as minhas amigas dela, porque o marido dela, eu ia fazer minhas coisas, quer dizer, a gente saía com ela 11 horas da noite, a gente se encontrava às 5 da manhã. Então, minha mãe falou, deixa ela fazer o que ela quiser, porque minha mãe viu também minhas irmãs dessa forma, que foi tudo mais pressionado e tal. Minha mãe falou, se ela quiser até ir para qualquer religião, o que ela quiser fazer, deixa ela fazer, né? Então, tipo, eu pensei, nossa, até se eu quiser ter qualquer coisa, meu pai vai deixar, porque já conversaram, então eu vou fazer o que eu quiser. E eu pulava carnaval, 12 anos eu ia, comecei já a ter minha vida de final de semana noturna, saindo, novinha, mas a cabeça naquela época de uma menina de 12 anos é diferente das de hoje, né? Porque a gente tinha uma maturidade maior. Então, assim, aí eu ia, né, minhas amigas, e nesse vai e vem, aproveita para lá, aproveita para cá, a igreja, não queria saber, porque eu queria conhecer. Eu falei, eu quero fazer tudo que minhas irmãs não conseguiram fazer, eu quero fazer tudo e mais um pouco. Então, você imagina, eu tava assim, tentei fumar, mas eu não gostei. Aí me ofereceram droga, mas aí, quando Deus tem um propósito, mesmo você lá no meio, assim, Deus ele te livra, ele te mostra, né? Aí vai da gente obedecer, né? E como eu já tinha esse exemplo do meu pai, eu saía para as noites ali, e assim, eu via meu pai assim, tadinho, por mais que ele já estava com um casamento conflitante ali com a minha mãe, uma situação complicada, e para não brigar, ele concordava, eu saía, tudo, mas ele abria a porta quando eu chegava às 4, 5 da manhã, e eu percebia a tristeza no olhar dele, sabe? Porque nova, né? A caçulinha dele já fazendo arte, andando para lá e para cá, saindo com um menino, para lá e para cá com um menino, e sim, meio desgovernada, vamos dizer assim, né? Não estava na igreja, né? E eu sei que ele não queria isso, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, o mundo falava mais alto, porque eu falava, não tô conhecendo, só tô aproveitando. Se um dia eu tiver aqui na igreja, vai ser mais tarde. Aí eu vou. Né? Olha só, pensava assim, falei, quando eu tiver mais velha, eu acho que daí eu sei que Deus é bom, importante, aí eu vou fazer alguma coisa para ele, pensava eu, né? Aí eu peguei e continuei, só que aí nessas indas e vindas, nessa situação de gostar de sair, era mais coisa de menina, né? Então, às vezes eu ficava pulando carnaval, em baile, na época era baile que falava, né? Hoje fala outros nomes, né? E a gente, mas aí minha prima começou a ir na igreja batista em Pederneiras, né? Minha prima, e ela também gostava de sair com a gente, mas ela começou a ir na igreja com meu primo e começou a comentar
falou, olha, eu tô gostando de ir na igreja, né? Tá sendo bom pra gente, era uma outra igreja, né? Não era que meu pai ia. Aí eu até me deu uma curiosidade. Eu falei, agora não, ainda não. Depois uma hora eu vou lá fazer uma visita, falei, porque agora eu tenho meus compromissos de final de semana, né? Não dá. Mas aí eu tive eu comecei a ter uma... Na verdade, assim, o que mais acho que me tirou que eu fui para a igreja, que eu tive uma frustração no relacionamento, né? Eu me envolvi com um moço e aí ele só queria brincar, e aí ele era aquele que queria ficar com 4 meninas na mesma noite, sabe? Assim, eu não queria nada com nada e aquilo me deixou muito frustrada para eu conseguir gostar dele. E aí eu peguei e falei, meu Deus, onde que eu vou, né? Eu comecei a imaginar já a vida lá na frente. Falei, olha como vai ser minha vida, né? Não vai dar certo. E aí eu comecei a ir para a igreja. Fui um dia com a minha prima. Naquele dia que eu entrei naquela igreja, eu falo que foi algo escrito, assim, colocado por Deus, né? Deus ali já falou comigo, né? Não só através da palavra, que, né, foi pregada ali naquela hora, mexeu muito comigo, mas também o pastor que estava ministrando, que foi meu pastor, ele deu uma palavra, né, liberada, assim, que Deus estava chamando, estava acontecendo um avivamento muito forte na igreja, naquela igreja, e foi muito bom. Aí eu vim impactada, assim, mas mesmo assim não foi o suficiente, né? Eu gostei de ir, mas eu também gostava de sair nos meus finais de semana. Então, eu continuei saindo nos meus finais de semana, mas eu ia na igreja. Eu arrumei tempo para as duas coisas, né? Aí eu ia... Era engraçado que eu ia no baile, né? Ficava às vezes até 4 da manhã, 5 da manhã, mas 9 horas da manhã tinha escola bíblica. E era assim, como a gente, 15, 14 anos, tinha uma sala dos adolescentes, sabe? Assim, jovens, né? Que é a pastora que falava. E eu gostava de ir. Então, por mais que eu dormia às 4 da manhã, 15 para as 9 eu estava lá na igreja para ter essa ministração, que eu achei muito bom. E Deus foi trabalhando. Eu fui ouvindo, fui vendo, fui sentindo e eu me decidi. Aí foi uns meses assim, demorou um pouquinho, mas assim, eu vi que realmente eu tinha que escolher. E que não dava para eu ficar indo nos meus finais de semana fazer minhas noites do jeito que eu queria e na igreja ao mesmo tempo. Não dava para mim, eu não ia conseguir fazer nenhum nem outro bem feito, porque lá também eu estava me sentindo mal. E também na igreja eu não conseguia assumir nenhum compromisso, fazer nada, porque eu na verdade, estava só em cima do muro, né? E eu já tinha um conhecimento de ver também meu pai sempre sendo um exemplo para mim. E eu me decidi. Aí, quando eu me decidi, realmente, eu mergulhei, né? Eu me batizei, eu me posicionei, eu peguei a carteirinha do clube, chamei minha mãe e falei, eu vou rasgar essa carteirinha, não precisa pagar mais nada, porque eram mensalidades, né? Falei, eu não vou mais. Peguei minhas roupas curtas, porque eu usava muita roupa curta, indecente, sabe? Às vezes meu pai não vê a minha roupa, eu saía com um sobretudo, ou saía com um vestido por cima maior, assim, mas chegava na esquina eu já tirava, porque eu gostava de mostrar tudo que podia mostrar. E aí eu falei, peguei todas as minhas roupas, eu tinha umas novas, assim, que ela tinha me dado, porque 15 anos, 14 anos, eu estava ainda no meu primeiro, e ia começar a trabalhar, então ela que me bancava mais. Ela falou, você vai queimar até essas roupas? Eu falei, sim, eu aprendi que o que não serve para mim, não serve para o outro. Eu vou queimar? Eu falei, a senhora me permite porque eu quero mudar de vida e eu vou mudar. E aí foi uma decisão mesmo, e a partir dali, da minha escolha, eu mergulhei e até hoje é o crescimento que não para. Exato. Você falou uma coisa agora, essa última frase sua, eu estava conversando com um dos nossos ministros lá de louvor, agora há pouco, né? E eu falei isso para ele. Eu falei, cara, esse crescimento, essa busca por maturidade espiritual não pode parar. Enquanto a gente estiver nessa terra, enquanto a gente estiver vivendo nesse mundo, a gente tem que procurar o crescimento e a maturidade. A gente não pode parar, não pode achar que tá bom.
A gente tem que estar sempre buscando esse crescimento, né? E sempre lembrando que não tem nada a ver com a gente, né, pastor? É tudo ele, nós não temos mérito algum de nada, é tudo graça, né? E, assim... Na verdade, o nosso mérito é o nosso esforço, porque a palavra fala que o reino de Deus, ele é ganho por força, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então, se eu não me esforçar, eu não conquisto. Se eu não me esforçar, eu não me posiciono. Então, o mérito meu é me esforçar para querer mais de Deus e fazer a vontade dele na minha vida. É o posicionamento, né? É. E aí, o que eu vejo, assim, eu gosto de ver bastante testemunho, eu vejo bastante podcast, eu gosto muito de podcast, me identifica muito, sabe? E eu vejo, assim, às vezes, na maioria dos casos, se não 100% dos casos, aqueles que nasceram em berço cristão, né, berço cristão, né, evangélico, enfim, sempre tem aquela vida que quer conhecer a vida, né? E aí, o que as pessoas falam os meus pais, eles têm a vida com Deus, tiveram uma experiência com Jesus, né? Aquela primeira experiência. E as pessoas, os filhos, muitas vezes, vivem das experiências dos pais, por isso que, muitas vezes, tem que viver o mundão, tem que viver aquelas coisas do mundo para cair em si. Porque o cristão tem que ter a própria experiência, né? Ele tem que ter o próprio momento, assim, o primeiro momento com Jesus, né? E eu queria saber... Não é uma regra, né? Porque eu conheço pessoas que nasceram em berço cristão, mas, sim, devido à casa, os pais permanecerem na presença... eles permanecem também, tiveram as suas experiências, mas assim, a vontade de ir lá no mundo, de assim, ter as coisas da terra, eles nem chegaram a ter, porque eles desfrutam tanto da presença, tanto de estar ali, não são muitos, né? Mas de estar ali que nem precisou acontecer. No meu caso, e eu vejo em casos que a pessoa tem que ter uma experiência um pouco mais profunda, é porque a casa às vezes está um pouco desestruturada, né? Os pais não estão os dois no caminho, né? Tipo, meu pai sempre foi um exemplo na presença, mas a minha mãe, ela já titubeou, ela já estava... Então, assim, isso causou um desequilíbrio emocional para mim, que eu precisei passar por isso, né? Não, então deixa eu só recapitular e fazer a pergunta assim. Por mais que os pais sejam cristãos, vamos colocar os que vão para o mundão porque tem essas questões desestruturais, e vamos colocar os que não vão, que ficam ali no berço cristão e não precisam experimentar o mundão, mas tem que ter uma experiência com Jesus, porque eu creio que para você realmente viver a vida cristã, você tem que ter uma experiência com Jesus, uma experiência inicial. Você precisa ser impactado com o evangelho, certo? Porque o evangelho precisa te impactar, você precisa ter um impacto, né? Mas no mundo que vive hoje, você não precisa ir nem lá no mundo, porque o mundo já está na escola, o mundo já está no trabalho, o mundo já está, sabe, às vezes até dentro da igreja. Então, a experiência é para quem quer. Eu posso ser filho de pastor, eu posso não ser filho de pastor, eu posso... A experiência hoje, você não precisa ir no mundo, porque o mundo está em nós. Exato. O mundo entrou na nossa vida através da tecnologia, né, pastora? Hoje é o que você fala, né? A minha internet aqui, eu posso estar no mundo, eu posso usar ela para o bem ou para o mal, eu posso fazer o que eu quiser com ela aqui. Exato. E eu estava conversando isso ontem com os meus pais, né? A internet é isso, é aquilo. Eu falei, a internet foi a melhor coisa que foi inventada. Só que as pessoas têm a maioria, viu? Não sabe usar. Não sabe usar. Porque eu não tenho dúvidas que quando Jesus disse que vocês farão coisas maiores do que eu, ele já estava falando da internet. Porque olha só o que a gente pode alcançar com esse bate-papo. Pessoas que a gente nem imagina, pastora. Pessoas que a gente nem conhece. Pessoas que a gente nem vai conhecer vão assistir isso aqui. Então, assim, a grandiosidade Mas tem o ônus e o bônus, né? Tem o bônus e o ônus, né? Por isso que a gente tem que parar com essa fala ir para o mundo. O mundo está em nós. A escolha é nossa de saber usufruí-lo ou não.
Isso. Exato. O que eu quero perguntar para você? Como foi esse teu impacto com Jesus? Como foi essa primeira experiência, quando ele te abraçou e falou, agora você é minha e agora não te divido mais com ninguém? Como foi? Quando foi? Onde foi? Então, foi indo nos cultos, né? E estava esse avivamento na igreja, porque a igreja era tradicional e estava passando pro processo de avivamento, né? Pentecostalismo, agora uma fala que não deu, mas estava pro Espírito Santo, porque de tradicional eles estavam buscando e Deus estava assim no louvor mesmo, enquanto estava cantando, já tinha cura, as pessoas levantando as mãos e você via ali algo diferente. A presença de Deus, quando você quer sentir, você sente ela diferente, né? E foi um trabalho do Senhor. Eu comecei pela palavra, né? E a palavra foi vindo de encontro. E eu, como eu disse, eu tinha tido essa frustração, né? E onde eu falei que eu não queria aquela situação para minha vida, porque eu falei, né, ainda tem uma história, né? E foi aonde eu falei, eu quero. Daí, quando eu comecei na igreja, eu comecei a me decidir. Quando eu me decidi, eu falei, eu quero Deus. E a forma que eu posso dizer que eu fui sentindo foi as experiências com o Espírito Santo, foi a busca mesmo em cada culto, sabe? Em cada palavra que eu ia ouvindo, eu comecei a mergulhar. Então, tudo para mim era importante, né? A hora que nós nos reunimos ali, seja no jovem, seja era no culto de jovens, era no culto com toda a igreja, eu estava ali realmente por causa de Jesus. Eu realmente estava ali para ouvir a palavra, eu realmente estava ali porque eu queria aprender, né? Eu estava com sede, né? Eu queria mais. E também na minha casa estava passando algumas lutas. Eu falei, o casamento da minha mãe conflitante lá com meu pai, então era um lar de muitas brigas, né? Muitas discórdias, não por parte do meu pai, que meu pai, como eu disse, sempre um exemplo de perseverança, só que também ele era homem, então às vezes ele se irava, se alterava, porque não é fácil quando, né, estão em discordância do casal. Então às vezes eu ia para o culto chorando, sabe, nesse início eu chegava às lágrimas no culto, porque eu queria ver algo acontecer ali, né, na casa dos meus pais. E a palavra sempre vindo de encontro para permanecer, que Deus, né, que podia fazer. Nesse período também, meu irmão estava com uma dificuldade muito grande, porque ele estava separado, ele estava se entregando para o alcoolismo, ao ponto de estava começando a dormir na praça, que era perto de casa, sabe? E isso também me machucava muito, porque eu queria que ele estivesse dentro de casa, que ele procurasse uma ajuda, né? E tudo isso foi começado a apresentar em oração. E Deus ali já começou a me ensinar sobre as coisas espirituais, né? Sobre eu ganhar em oração a paz dentro da casa da minha mãe e do meu pai. Sobre eu ganhar a vida do meu irmão, dele sair daquela praça, pela oração. Eu comecei a aprender sobre guerra espiritual, onde eu tinha que crer, eu tinha que confessar a palavra, eu tinha que perseverar, e nisso, crente raiz, né? Comecei ali em oração, aprender novinha, mas, sabe, tirando um momento, guerreando, e falava que o inimigo não ia prevalecer, e realmente, para a glória de Deus, Deus fez uma obra, né? Deus, ele abençoou, né? E até hoje, meu irmão, se conversar com ele, ele vê que foi algo de Deus na vida dele mesmo, porque a partir daquele período ali, bem que eu estava começando a ir para a igreja, ele bateu lá no portão da minha mãe um dia pós-oração. Eu tinha recebido uma palavra um dia antes, e ele bateu lá pedindo para entrar, pedindo para tomar banho, pedindo para ficar ali. Então, foi uma resposta de oração, foi uma resposta de Deus naquele momento. E aí minha guerra era muito forte, porque tinha envolvimento no casamento dos meus pais ali, por exemplo, tinha pessoas que mexiam com obras de macumbaria, feitiçaria, sabe? Então a guerra era muito pesada, mas eu não tive medo, sabe? Eu peguei e me lancei, porque a palavra de Deus fala que nossa luta não é contra a carne, né? Mas é contra os principados, contra as potestades no reino, né, do Espírito, e a gente tem que orar, guerrear. E eu fui entendendo que as minhas forças em Deus eram maiores, e que
né? Eu poderia ir com a minha oração, e nisso, depois você vai ver que já veio o Rodrigo junto, que a gente já se conheceu, e aí juntamos em oração. Então, Deus foi fazendo algo lindo ali, trazendo paz, realmente tirando aquela prisão, aquelas cadeias, né? Que estavam querendo levar à morte, à destruição, né? Que é a casa dos meus pais. E hoje, para a glória de Deus, eu posso dizer, o ano passado, né? Meu pai descansou, mas assim, minha mãe descansou antes dele, 2 anos antes dele, por causa do Covid, mas até então eles estavam casados, eles estavam juntos, não como um casal, mas o que permaneceu foi a amizade, vamos dizer assim, a vida, né, de um com o outro, a história, e realmente o inimigo, ele bateu em retirada no sentido de queria destruir, levar cada um para um lado, fazer tudo destruir naquela época, fazer uma ruaça. E ele foi envergonhado porque Deus, ele foi fiel e ele fez uma obra. Amém. A sua mãe, ela se converteu? Aceitou Jesus? Então, a minha mãe, porque ela teve que tratar, antes do Alzheimer, ela teve que tratar 14 anos do Alzheimer, né? Foi acho que 12 a 14 anos do Alzheimer. Então, antes, eu já estava na igreja, eu falava muito com ela, tentava levar ela. Às vezes, por uns dogmas que ela ouvia, devido à igreja que meu pai era, que não teria salvação para ela, que não adiantava reconciliar. Mas a gente sempre trabalhou de alguma forma. No entanto, até meu pai, né, que tinha uma cabeça mesmo na palavra de Deus ali, ele entendia que cabe a Deus, né, a salvação, a decisão sobre a minha, sobre a sua vida, sobre a vida de qualquer pessoa. Então a gente foi sempre semeando na vida dela. Depois, com o Alzheimer, a gente cuidou dela ali, estando junto, e até então ela sempre buscava, chamava para orar, ela orava, eu levava ela na igreja aqui, em Lins, ela vinha e tudo era glória a Deus, aleluia, sabe? Então a boca dela sempre se encheu de palavras, né, do Senhor. Então, ela está na mão do Senhor. Eu não posso dizer se ela se converteu ou não, porque aos olhos do homem, de dogmas, pode dizer, mas eu sei que está em Deus. Deus vai falar naquele grande dia. Eu sei bem o que você está falando, pastora, porque eu vivi isso há pouco mais de 2 meses com a minha irmã, e eu sei, porque Deus me disse onde ela está, o porquê ele a levou, para onde ele a levou. Então, assim, ela tinha uma vida também que era desregrada, mas aquilo, lógico, não pode ser uma rotina. A gente tem que entender que a gente tem que viver aqui da maneira com que Deus quer, mas ele sabe fazer todas as coisas, né? Ele sabe como faz, do jeito que faz. Então, assim, e eu sei o que você quer dizer. Outra coisa, você falou que vocês são em 7, né? Você e mais 6, né? E esses... É um casal, minha mãe ficou viúva. Um casal ela teve. Aí, com o meu pai, foram 5 mulheres, e eu sou a caçula. Na verdade, somos em 7 irmãos. 7 irmãos. E desses outros 6, todos eles são do Senhor? Todos eles são ou não? Então, não. Então, assim, né? Na verdade, assim, eu não gosto de falar assim que eu tô firme e eles não, porque não. Eu acho assim, é aquilo que eu gosto de dizer sempre assim, cada um tem que analisar a sua vida. Mas assim, que eu vejo nos meus olhos, né? Assim, que nem tem um irmão meu, que esse meu irmão, ele já foi, mas aí deu uma passada e hoje ele gosta de ouvir, mas não, né, tá meio... Deus que tá trabalhando, eu falo, né? Deus tá trabalhando. As minhas irmãs, eu também digo isso, né? Que elas sabem da verdade. Então, assim, eu sempre falo para elas, né? Se analisem, não deixem de buscar, porque o tempo é chegado. É chegado. Então, vamos lá. Então, ótimo. Agora você já falou como é que foi a caminhada até a conversão de vida, a metanoia. Agora, como que foi essa questão aí do ministério pastoral, o seu início na igreja com os ministérios, como que você foi ungida pastora?
de ministério foi assim, na verdade, assim, a gente está na igreja, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Que a gente vê todo mundo trabalhando, fazendo dar aquele desperta, né? E aí o pessoal do culto de jovens me chamou para participar de uma banda que eles tinham lá, que era de evangelismo, para participar dessa banda. Não era louvor da igreja, era essa banda. Aí eu falei, nossa, mas cantar, né? Eu falei, eu nunca cantei. Eu falei, não sei. Eu falei, pode ser. Aí a gente começou para se envolver, e eu gostei, né? E eu gostei bastante. E aí foi onde eu vi que eu falei, olha, eu gostei de cantar. E aí fui querendo mais, fui me aprofundando mais e vi que Deus estava abençoando, né, esse trabalho, né, na igreja, de estar ali cantando com eles. Aí nisso fui envolvendo, aí nisso a pastora também já, né, pastor observa, né, sempre, quem é pastor observa, né, suas ovelhas ali. Aí ela me convidou, porque daí naquela época tinha auditoria, né, tinha, para você entrar no louvor da igreja, você tinha que ser ouvida. Então, eu participei de uma auditoria com jurados e tudo, né? Olha, Era assim, por isso que eu falo, hoje tá meio moleza, assim, a pessoa chega e fala, eu sou do louvor e quer entrar e não é assim que funciona, né? Tem que, ó, às vezes eu sou a favor de ter que ouvir mesmo, bem antes a pessoa, ter que ouvir, né? E me deram uma música para eu cantar sozinha. Ali eu cantei, tremendo na base, mas cantei, né? E falei, também achei um pouco errado na época. Falei, o cara vai ficar me julgando, me vendo, mas eu entendi a necessidade da igreja, que era para também, né, saber se levava jeito ou não. Mas foi, Deus abençoou e ela me chamou e ali comecei a participar. Aí já fazia um ano que eu estava lá firme, já batizada, cantando, louvor, feliz. Aí já conheci o Rodrigo, né? Depois, quando ele foi para a igreja, eu já estava lá, mas aí a gente se conheceu, fizemos certinho, casamos. Aí ele também buscando ao Senhor, ele também com aquela sede, fome, juntou, né, a tampa e a panela, e os dois com aquela sede. E na minha caminhada cristã ali, quando eu me converti, eu falei, eu não queria só cantar, né? Eu falava para Deus que tudo que eu pudesse fazer para Ele, que eu fizesse. A palavra que diz lá em Eclesiastes, né, sobre a juventude, que lembra do Senhor nos dias da tua mocidade, para que nos dias que você tiver mais velho, você não venha dizer, não tenho neles contentamento. Essa palavra mexeu muito comigo, porque eu falei, eu tenho que dar para o Senhor agora, a minha vida, agora. Agora eu tenho força, agora eu tenho saúde, agora eu tenho entendimento, eu tenho para dedicar a Ele. Então, se eu posso, eu quero agora. E, na verdade, você se lança. E naquele avivamento todo, nós nos lançamos, e aí eu e o Rodrigo começou do diaconato, e aí a gente junto começamos a buscar, e a gente começou a auxiliar uma pastora, e a hora que a gente viu também já veio o convite de ungir, aí ungiu primeiro, né, o Rodrigo que estava ali, eu estava mais ali no louvor, mas depois já veio também, ungiu a minha vida, e nós ali sempre ajudando, então foi algo sempre muito intenso, né, e muito rápido. E a gente se entregou e começamos a buscar do Senhor e a nos lançar e a toda boa obra, né? E não foi fácil. Eles falam assim, mas tão fácil, né? Não, claro que não. A gente encontra muitas pessoas com vergonha, né? Eu me lembro até hoje que o meu pastor, eu lembro até de brinco ele, hoje ele pastoreia em Campinas. Nós estávamos num culto de domingo e tinham 2 cultos. Era um culto das 5h30 e o das 7 horas, né? Um dia, desse culto estava lotado, esse culto das 7 horas, e eu estava ainda ali naquele processo de entrega, assim, firmando tal, firme, né? Mas ainda assim, eu não orava no microfone, eu estava assim, indo devagar. Pois ele me chama, antes de terminar o culto, a irmã Andressa, vem fazer uma oração pela nossa cidade. Meu Deus. Eu fui. Porque que você vai falar? Tinha 300 pessoas na igreja. Tava cheio. Eu podia dizer, não vou.
Mas aí, assim, a minha vontade de servir era tão grande que venceu minha timidez. E eu orei, nem sei o que orei. Que daí depois eu falei, meu Deus do céu. Aí, na verdade, assim, depois eu fui falar com eles, queria ficar brava, mas ele entendeu que eu estava feliz, porque foi um desprendimento, né? Foi um lançar. E ele falou, eu só te chamei, ele falou, porque Deus mandou eu te chamar. Porque Deus queria que rompesse ali. E a importância de obedecer, né? A importância de deixar queimar. Eu estava queimando tanto de vontade de servir, de fazer algo que eu não me importei. Se iam reparar na minha oração, se iam reparar que eu ia falar direito, se eu ia orar certo, porque tinha tantas mil pessoas melhores que eu ali. Mas eu fui. E depois foi vindo, né? E hoje está aí, né, pastoreando, cuidando das ovelhas da Missão Apoio. A Missão Apoio que o pastor Rodrigo ele deu uma pinceladinha como foi o início, e se tudo der certo, eu fiz o convite para o pastor Claudir lá no CREA, para ele participar aqui com a gente, que aí ele vai contar assim na íntegra mesmo a história do início da Missão Apoio, vai ser legal, vamos ver quando que vai dar para fazer. Mas sabe o que eu queria perguntar para você? Duas coisas. A primeira, qual que é a maior alegria de um pastor, de uma pastora? Qual que é a maior alegria, eu falo em questão ministerial, para você, assim, esse tempo que você está pastoreando? 25 anos, pastor, é isso? Fazem 20 que a gente está em Lins, né? 25 anos que a gente está casado, a gente já casou ajudando uma pastora. Esse ano vai fazer 25 anos de casados, então, mas eu, na verdade, me convertendo há 27 anos que eu estou na presença, né? Mas 25 anos já cuidando aí. A nossa maior alegria é quando a gente vê os frutos, né? A maior alegria é quando eu vejo um Clebinho dando frutos. Caminhando sozinho, né, pastora? Caminhando com as próprias pernas, né? A maior alegria é quando a gente vê que deu resultado a minha fé cristã na sua vida. Minha maior alegria é saber isso, entendeu? Que, vamos dar um exemplo aqui que é prático. O Clebinho, que eu conheci no clube, que até então não tinha contato, e hoje participando aqui com a gente da mesma fé, e eu vejo evoluindo, crescendo, tá ali próximo a nós no ministério, tá se dedicando, e você vai vendo o que Deus vai fazendo, você vai vendo o que Deus vai acrescentando. Eu acho que essa é a maior alegria de você ver frutos, ver pessoas discipuladas, ver pessoas que estão no caminho, que estão buscando em servir a Deus. E claro que umas acabam indo para mais distante, mais longe de nós, mas aqueles que permanecem perto de nós é mais alegria ainda, né? E já respondendo uma outra pergunta, se for ter, a tristeza para mim, a maior tristeza é quando você vê fora. Ou quando você vê fora. E quando você. Deixa eu te. Tá, beleza. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. E porque eu vejo muito, tá? Quando você vê que tá ali, mas que não evolui. Quando você vê que tá ali, que vai e que parece que tá andando em cima da esteira. Porque eu vejo muito. Quando tá ali, a palavra de Deus fala que o joio vai ficar sempre no meio do trigo. Não vai sair. Só naquele dia, né? Só naquele dia. Só naquele grande dia, né? Então, ele tem tudo para crescer. Se ele não está evoluindo, é porque ele não quer. Porque tem pão na casa do pão. A culpa não é da igreja. A culpa não é do pastor. A culpa é de quem não quer se posicionar. Então, ele vai ficar ali. Eu não me importo. Eu ainda fico feliz que esteja ali, porque ainda está ouvindo. Amém. Está ouvindo a palavra. Está ouvindo. É a mesma coisa Jesus. Quando Jesus sabia quem era Judas. E ele estava ali sentado na ceia. Mas Jesus não mandou ele se retirar. Perfeito. Temos Judas que vivem conosco, convivem conosco, mas eu não me importo. Perfeito. Porque não sou eu que vou dar conta da vida deles. Eu vou dar da minha vida, da vida daqueles que estão com a gente, que eu estou fazendo o que eu posso para ajudar. Agora, eles que são traidores, vão prestar conta das suas traições. Amém. Então eu vou finalizar aqui
com 3 perguntas. 3. Eu fiz 2 agora, né? Agora, 3. A primeira é... Só 3 perguntas? Não, Hã? Eu falei tanto e só fez 3 perguntas. Não, eu vou finalizar com essas 3 agora, para fechar. Olha só, a primeira qual foi, assim, se você teve alguma situação, você falou do seu irmão, né, da vitória na batalha espiritual, quando ele estava dormindo na praça, na rua, e ali você viu o agir de Deus. Mas você tem algo, assim, que você ficou muito impactada, algo, assim, sobrenatural da parte de Deus na sua caminhada, na sua vida? Eu tenho algumas coisas que eu fico assim, ó, Jesus, que isso? Você tem algo que você pode, assim, falar para a gente que mais te impactou, assim, nessa caminhada com Deus? Tem. Tem várias coisas que Deus já fez que eu acho lindo, né? Tem coisas pequenas a grandes, assim, que lembrando de antigas e vindo até hoje, né? Porque a gente também tem que saber as coisas recentes, né? Que Deus faz, porque Deus é um Deus que vai fazendo cada vez mais na vida da gente, né? Do meu irmão teve o Samuel também, né? Meu primeiro filho, o Samuel, ele tinha refluxo. E no início, acho que o pastor já deve ter comentado, a gente sofreu bastante com ele, com refluxo, e teve uma noite que foi bem instantânea, que Deus fez, assim, que o Rodrigo foi para o monte, e a gente, assim, pedindo muito para o Senhor, que eu ficava muito triste quando voltava aquele monte de leite, né? E Deus, assim, abençoou de uma forma sobrenatural, que o leite parou de voltar, né? Ele conseguiu continuar a tomar, assim, o leite sem ter o refluxo, porque eu tinha muito medo de ter que internar, ter que ir para o hospital. Para a glória de Deus, né? Meus filhos, Samuel tem 22, o Davi tem 15, né? Vai fazer 16. Eu nunca precisei levar eles para o hospital para ser internados. A não ser, eu só fui para lá, para o hospital, para ter a cesárea deles, né? E Deus sempre cuidou, né? Especificamente nessa questão do Samuel, do refluxo, né? Que eu vi o milagre de Deus, assim, na vida dele. Outro milagre também foi quando eu casei. A gente casou e a gente não fez festa, a gente quis ir viajar uma semana. E a gente ia ficar no hotel que a gente ia ficar, não tinha banheira de hidromassagem, assim, um quarto mais simples, né? E chegando lá nesse hotel, a gente novo ali, né? Eu casei com 17, o Rodrigo tinha 22, né? Aí a gente queria um quarto mais chique, né? Mais bonito e tal. E tinha uma diferença de valores para poder acertar fosse esse quarto. E a gente estava levando tudo certinho, né? O valor daquela semana e tal. Mas a gente, vamos então nos proporcionar isso, esse quarto mais chique. A gente acabou pagando. Aí a gente foi lá na cidade, que foi em Monte Verde, Minas Gerais. A gente foi lá tirar o dinheiro para pagar o hotel e tal. Pois o caixa liberou o valor a mais certinho da diferença do quarto daquela semana. O valor X, eu não me lembro agora para falar o valor X certinho, mas assim, o Rodrigo olhou para mim e falou: será que eu entro lá? Acho que eu vou falar que veio essas notas a mais. Eu falei: não conta essas notas, porque eram quebrados os valores, né? Eu falei: você não tá vendo que esse valor é o valor que nós vamos pagar da diferença do quarto a mais a semana toda? Não tem como isso vir só esse valor. Porque a gente tinha digitado. E máquina não manda dinheiro a mais, ela toma pelo. Não tem como. De Deus, assim, para nós, que a gente ficou muito amado, né? Vocês digitaram o valor, um valor e veio outro a mais? Mas que veio era o valor daquele quarto chique que a gente queria ficar. Durante uma semana. Nossa! E foi assim, para nós ali foi algo assim, que a gente ficou feliz, né? Porque aí ele olhou de novo o saldo, porque eu falei: vai que apertou, debitou. Não, o outro saldo continuava normal. Nossa. Então foi de Deus mesmo. Foi. Então, assim, cuidados de Deus, né? Que a gente vê, assim, essas coisas assim, material, mas é interessante, eu acho sobrenatural, eu acho legal porque é algo que eu não pedi, mas eu recebi,
Sim, não, mas é nesse sentido mesmo que eu queria saber, porque a gente acha que é só espiritual, não, mas essas coisas mesmo, que é assim que você vê que você fala, meu, como é que pode um negócio desse? Não pode, não tem como, não tem lógica, né? Cuidado de Deus a gente vai vendo na vida da gente. E recentemente, agora em dezembro, para não contar tudo, que deve tomar muito tempo, em dezembro a gente estava no Japão e Deus, ele tem isso comigo, sabe? Esse particular comigo, assim, tipo, eu não gosto de pedir nada para Deus. É minha particularidade com ele. Desde quando eu me converti, eu peço assim, por você, eu peço pela minha família quando precisa também, como que eu vou dizer? Numa necessidade que tem que ser pedido, uma intercessão que vai ter que fazer, mas para mim mesma, eu não, só se eu estiver doente, quando alguma coisa, eu pedir uma cura, mas eu não gosto de pedir, eu gosto de agradecer e servir. E nós estávamos lá no Japão e a mulher gosta das coisas, né? E a gente foi as bolsas lá, muito lindas, tal, mas assim, umas bolsas caras. Eu falei, não posso comprar, não vou, né, assim, investir nisso, porque a gente tem outras prioridades, né? E então a gente foi até nos usados lá que levaram a gente para passear. E achei uma bolsinha pequena da Guess, assim, achei bonita. Ainda falei pro Rodrigo, eu falei, olha, essa bolsa em reais, tava acho que 120 reais. Aí eu falei, isso aqui dá para mim comprar, né? Aí, leva então para você essa usada, sabe? Peguei ela, fiquei feliz com a bolsa. Só que, tudo bem, eu não pedi nada, fiquei feliz com a minha bolsa. E foi passando as semanas que a gente ficou lá e trabalhando, fazendo as coisas. Na último final de semana do Japão, a igreja que a gente estava, uma irmã querida, né, que eu conheço ela assim só pela internet, mas lá eu pude conhecer ela pessoalmente. Acabou o culto, era o nosso último culto. Último culto ali no Japão, porque segunda já era arrumar as malas para terça já pegar o avião. Ela veio até mim e falou, pastora, eu queria fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber se eu poderia te abençoar com uma bolsa e um perfume. Ela falou, mas eu não consegui comprar uma nova na loja, assim, lá, porque não deu tempo de eu me locomover e tal. Ela falou, mas eu tenho nova lá em casa. E Deus falou para mim te dar a minha melhor bolsa nova que eu tenho na minha casa e o meu melhor perfume novo que eu tenho na minha casa e dar para você. Só que eu não gostaria de chegar aqui, eu gostaria de ver se você aceita, que daí eu vou trazer. Eu vou buscar, que a gente vai almoçar tudo junto depois. Aí eu falei, claro, já recebo. E tava em saco, certinho, novinha. E realmente eu tinha olhado a bolsa de uma irmã, que era Michael Kors, essas marcas chiques, os japoneses usam muito. Mas lá, eu falei, não tenho como investir nessa bolsa, porque eu tenho outras prioridades. E é um valor, pois era isso para mim, assim, nem por tanto da bolsa, mas pela a situação que Deus fez ela lembrar de mim e pedir para levar para mim. Poderia ter sido um bombom, você entendeu? Eu vejo Deus nessas coisas pequenas, sim, aos olhos, né, de quem não... Mas, assim, para mim, eu achei grande de Deus lembrar de mim e falar para ela. Porque eu não tenho vínculo de relacionamento íntimo com ela. E outras vezes é com quem você tem intimidade que nem te presenteia, né? E aí ela veio e deu ali um perfume e a bolsa da marca que eu tinha pensado assim, um dia que eu tiver uma condição melhor, ou que eu tiver condições de investir, eu vou até comprar uma bolsa chique dessa, que eu tinha achado linda a bolsa. E veio a bolsa certinho. Nossa, pastora, eu sou apaixonado por esse tipo de testemunho. Eu sou apaixonado por isso. Você vê, quando eu ouço esse tipo, porque você está falando, mas eu já ouvi outros assim, nesse mesmo naipe, eu fico assim, boca aberta eu tenho uma dessa aí. Também eu também tive uma situação dessa assim com uma pessoa que até eu olhava para ela na escola, eu falava, nossa, essa pessoa passa, não cumprimenta ninguém, nossa, não fala um oi, não fala um bom dia, sabe quando você não falava para ninguém isso, mas eu falava comigo mesmo, nossa, que pessoa que... E a pessoa, Deus usou essa pessoa, quer dizer, foi um ensinamento para mim, né? Eu uso quem eu quero e você para de pensar mal das pessoas na sua cabeça, né? Usou a pessoa
para me dar também uma bolsa, maleta de notebook que eu precisava, porque o meu notebook que eu tinha comprado era maior do que a bolsa que eu tinha. Eu tinha um netbook que cabia numa bolsa, eu comprei um notebook que é maior, e a bolsa onde eu estava usando ele estava ficando pequena e ela ia arrebentar. E não cabia outras coisas dentro dela mais por conta do tamanho do notebook. Eu falei, putz, pensei comigo. Falei, eu preciso comprar uma bolsa maior, mas no momento eu não posso gastar. Quando eu tiver condições, eu vou comprar. Vai com essa aqui mesmo. E essa pessoa entrou na sala dos professores, só estava eu sentado lá. Ela entrou, a hora que eu olhei, falei, não vai nem me cumprimentar, eu vou continuar aqui do mesmo jeito, né? Não me cumprimenta mesmo. Ela pegou e falou assim, bom dia, professor. Você aceita um presente? Eu falei, hã? Você aceita um presente? Eu falei, sim, claro. Ela falou assim, ó, eu ofereci uma bolsa para um amigo meu, mandei a foto para ele pelo WhatsApp, e ele olhou para a foto e falou assim, deixa eu ver pessoalmente, não sei se eu vou querer. Ela falou assim, como é que é? Eu estou dando para ele e ele pediu que quer ver, que ele não sabe se vai querer. Ela falou assim, eu falei que o primeiro homem que eu encontrasse na minha frente hoje, eu ia dar para ele. E o primeiro homem foi o senhor. Você quer? Pastora, quando ela me deu a bolsa cabia o notebook e mais um monte de coisa. Eu usei essa bolsa durante, eu só fui trocar essa bolsa esse ano, isso foi 2021. Então, quer dizer, Deus me deu o que eu precisava, usou a pessoa que não me cumprimentava e que eu ficava na minha mente, né, praguejando, entre aspas, e me presenteou com a bolsa que eu precisava. Então, assim, Deus é maravilhoso. E eu não falei que eu queria, eu falei, eu preciso comprar. E ele sabe, né, pastora? Amém, eu sou apaixonado. Então, agora para terminar, mais duas perguntas rapidinhas. O que para você, como que para você tem que ser um cristão? Como que tem que ser a vida de um cristão? Não, como que eu vou explicar para você? Assim, tem alguma coisa específica? Porque, assim, resumindo, o cristão ele tem que ser firme no mandamento principal, né? Que o Senhor fala: amarás o Senhor teu Deus de toda tua alma, de toda a tua força, do teu entendimento, né? Amarás o Senhor teu Deus e o próximo como a ti mesmo. Porque é como diz também na palavra que Deus ele não é uma religião, né? Ele é quando você cumpre esses princípios. Quando realmente você ama Deus de toda a tua alma, toda a tua força, teu entendimento, né, de todo o seu coração, e ama o próximo como a ti mesmo, tá resumindo aí os 10 mandamentos. Por quê? Porque, na verdade, não é só eu ser boazinha que eu amo a Deus. Se eu amo a Deus, eu obedeço a palavra. Se eu amo a Deus, eu estou na casa dele. Na igreja, que a casa dele, claro, a casa do Espírito Santo, o templo somos nós, o Espírito Santo, mas a casa que eu falo, instituição, igreja, se eu sirvo a Deus, se eu amo a Deus como eu falo que eu amo, eu vou querer cumprir os propósitos dessa palavra. Então, aí eu vou ser cristã. Agora, e também amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não vem me dizer que você está na igreja, que você busca o Senhor, que você segue a palavra, se você odeia o seu irmão, se você odeia a sua família. Isso para mim também não é ser cristão. Mas eu me esforço todos os dias em amar a Deus e ao meu próximo. Porque mesmo que eu tenha indiferenças com o meu próximo, a palavra de Deus fala para que, se possível, tende paz com todos. Se possível. E é claro que é possível. Só não é possível se eu não me deixar ser transformada por ele. Tem gente que pega nessa palavra e diz, se possível, Jesus falou. Então, eu prefiro ficar no se possível, que eu não faço parte. Mas como eu disse, né? Eu parei de ver desse lado. Eu vou dar conta da minha vida. Então, eu tento me esforçar ao máximo, eu tento servir a Ele, não por obrigação. Acho que ser cristão não é servir a Deus por obrigação. É realmente reconhecer o sacrifício da cruz e entregar a nossa vida a Ele todos os dias, porque a gente entende que Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro e eu escolhi o servir.
E todos os dias, todas as manhãs, eu renovo a minha aliança com o meu amado. Eu amo o Senhor mais que o meu marido, eu amo o Senhor mais que os meus filhos. Eu amo o Senhor mais do que a mim mesma. Por isso que eu consigo renunciar ao pecado. Amém. 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 Nossa. Para finalizar, eu quero que você o que é a Bíblia para você? Eu não vou perguntar o que é Deus para você, porque eu não preciso perguntar o que é Deus para você. Você é uma cristã, você é uma serva, e você acabou de falar, né? Deus é tudo e a gente tem que ter ele como primeiro, como centro, e colocar ele à frente de todas as coisas. E se ele pedir para oferecer o Isaac, a gente tem que oferecer o Isaac. Ponto final. Então, você já falou. O que é a Bíblia para você? O que significa a Bíblia para você? Manual de vida. Amém. Você acha tudo lá? Acha tudo. Tudo. É que tem que ter a sabedoria que vem do céu para entender a forma que ele quer que nós agimos. As pessoas não têm paciência para querer entender a Bíblia, de querer entender esse manual. É que nem, pode dar o exemplo, essas coisas que compra, eletrodoméstico, essas coisas, muita gente fica quebrando a cabeça para tentar ligar, para tentar fazer, porque tem preguiça de pegar o manual e ler e seguir à risca o que está falando para fazer e ter um bom desempenho daquilo que comprou. É a mesma coisa. Pode falar. Mas a gente tem preguiça. A gente fala que está na igreja e fica pelejando, dando um passo para frente e um para trás, porque a gente tem preguiça de aplicar o manual. Ô, pastora, eu ainda acrescento. Eu acho que não tem como a gente querer entender a Bíblia sem chamar o autor para sentar do nosso lado e ler com a gente. Eu acho que a Bíblia... Eu estava até conversando com o pastor hoje, a gente foi na igreja conversar com ele. Eu acho assim, tem pessoas que querem analisar a Bíblia em cima da teologia. Eu acho que você tem que analisar a Bíblia ministrado pelo Espírito Santo. A Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo. Então, coisa dela que você não vai entender. Você vai obedecer. Exato, e nem precisa entender. A gente não tem que entender nada. É o que você falou, a gente tem que obedecer. Quem sou eu para querer questionar Deus e falar para ele, o senhor tem que me explicar isso. Ele explica se ele quer, se ele quiser, né? E eu acho que a gente tem que interpretar a Bíblia à luz do Espírito Santo. Porque um único versículo, uma vez eu falei lá na Fundação Casa, imagina quantos 1000 anos foi escrita a Bíblia? Há muitos e muitos e muitos. Um versículo, vamos pegar um versículo simples, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quantas milhões de pregações ou de ensinamentos não saiu desse único versículo? E ainda vão sair em cima, diferente. Você vê coisas diferentes trazidas pelo Espírito Santo. Então, eu acho que, né, a gente precisa entender que para a gente entender esse manual de vida, que é a Bíblia, a gente tem que trazer o escritor, né, para junto de nós, porque sem ele, a Bíblia vai ser um livro de história. Simples, né? Mesmo, a gente tem que pegar a parte que nos cabe, aquilo que o Senhor já nos faz entender, aquilo que não é para entender, obedecer, parar de querer saber se é amarelo, se é vermelho, se foi ele, se foi ela, porque isso não importa. O que vai importar que importa se eu estou obedecendo e vivendo o propósito. Amém. Pastora, eu queria, para finalizar, que você fizesse uma oração, então, para nós, para todos os que estão assistindo, pudesse fazer uma oração para a gente finalizar. Sim. Podemos? Sim. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te dou graças, Senhor, por esta oportunidade, ó Deus, por estarmos aqui conversando sobre o Senhor, Pai. Ó Deus, e a todos que estão assistindo, Senhor, a vida do Kleber também, Senhor, Pai, eu peço em nome de Jesus que, ó Deus, tenha, Senhor, um efeito, Pai, essa nossa conversa tenha, Senhor, resultados aonde edifica, Senhor, a nossa fé, aonde possamos estender um pouquinho mais sobre o Senhor, sobre as tuas coisas, e
pessoas, as nossas vidas tenham apenas o desejo aumentado de ter experiências com o Senhor, Pai, porque esse é o teu desejo, Senhor, experiências individuais com cada um, Senhor, realmente se revelar a cada um, realmente, ó Deus, assim como o Senhor se encontrou com Saulo, e o Senhor disse, esse aqui, ele é o vaso escolhido, o Senhor ali o transformou, escolheu no apóstolo Paulo, e eu creio que há muitos Paulos, há muitos Saulos a encontrar, o Senhor quer encontrar e se revelar para que sejam Paulos. Deus, então, usa nossas vidas, Senhor, e eis-nos aqui, Pai, que meu testemunho, ó Deus, a cada dia seja um livro aberto, algo de acréscimo, não porque sou perfeita, porque não tenho perfeição nenhuma em mim, mas porque estamos em crescimento, porque estamos buscando prosseguir em conhecer ao Senhor, porque estamos buscando em te conhecer, em nos mergulhar em tuas profundezas, na tua palavra. E seja assim sobre a vida de cada um que assistir esses vídeos, deste programa, ó Deus, na vida do Kleber, que tem tanta sede de compartilhar. Seja assim para a honra e a glória do teu nome. Nós oramos, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pastora, obrigado mais uma vez pela disponibilidade. 1 hora de bate-papo, ó, 1 hora, tá bom, tá bom. Bom? O evangelista Wagner foi 2 horas e 8 minutos. Olha aí. Eu vou ter que fazer 10 vídeos, vou ter que postar 10 vídeos. Você está fazendo também vídeo de cantar aí? Você está cantando para o pessoal ver que você canta? De vez em quando eu posto, de vez em quando a gente cria coragem e faz um negocinho aí para adorar o Senhor. É isso mesmo, adorador, tá cantando. Amém. Obrigado, pastora, de verdade. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a tua casa, que continue te usando, que continue derramando graça, sabedoria, para que você possa conduzir o Ministério Missão Apoio junto ao pastor Rodrigo, para que você continue conduzindo com excelência o Ministério de Louvor, que continue realmente sendo essa mulher de Deus que passa para nós o testemunho. Muitas pessoas não precisam nem abrir a boca, a gente olha e vê que realmente ela dá testemunho, e você, o pastor Rodrigo, são pessoas assim que a gente olha e vê realmente são pessoas de Deus. Vocês continuem assim. Eu vou terminar aqui, mas você não precisa sair não, calma, que eu só vou terminar aqui com a galera, mas obrigado de coração, Deus abençoe a vida de vocês, tá? E você que ficou com a gente até aqui, eu espero que você tenha sido edificado com esse testemunho de vida. Se você não foi, eu fui edificado com o testemunho da pastora, mas eu tenho certeza que você também, que você vai se identificar. Se você não conhece Jesus, usa o testemunho de vida dela para você buscar esse Jesus que não tem nada. Não, eu posso falar para você, eu vivi 41 anos fora, longe da presença dele. Só há 3 anos eu estou na presença dele, mas eu jogava tudo, deixava tudo que eu vivia nos 41 anos para viver essa vida que eu tenho com ele. Não tem nada melhor do que viver com Jesus. E a pastora Andressa trouxe esse testemunho. Você que já tem uma vida no altar, que se edifique, como ela falou, que você cresça todos os dias, que cresça é expansão, que você expanda a sua tenda. Em nome de Jesus, quero agradecer, abençoar a tua casa, a tua família, e fique atento para o próximo ID. Beleza? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Pastora? Eu lembrei. Eu queria cantar só uma partinha da música que quando eles me chamaram para fazer a auditoria lá, foi essa música aqui que eu cantei lá, ó. O teu amor se estende além dos céus, constantemente mostras que és fiel. Tua justiça é majestosa como os montes, sabedoria mais profunda não há. Aí vai. Aí, você ainda foi abençoado com um plus, com um bônus. Terminamos esse podcast bate-papo com esse louvor maravilhoso na voz da pastora Andressa. Obrigado, pastora. Deus abençoe tua casa. Beijo no coração. Fique com Deus. Até o próximo ID. Tchau, tchau.